começar a gravar. O que a gente vai fazer? Quando a gente queria saber o número total de possibilidades, a gente tinha alguns métodos que a gente fazia. Era a contagem direta, né, que a gente utilizava o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. A gente utilizava o conceito de fatorial, né, para calcular arranjos, permutações, e dentro de permutações eu tinha permutação com repetição e permutação circular. Eu tinha aqui combinação simples e combinação completa, e foi tudo isso que a gente estudou. Só que, aí às vezes você fica assim, Juan, tá, mas quando que eu uso arranjo, quando que eu uso permutação, quando que eu uso combinação e quando eu uso todos os outros, né? Eu fico confuso quando eu vou utilizar cada um desses. Então hoje a gente vai desmitificar isso aqui e vamos colocar aí os pingos nos is, tá? Vamos colocar os pingos... Vamos colocar os... Não quero apagar isso não, gente. Vamos colocar os pingos nos is. Tá. Então, a contagem direta fica fácil da gente identificar, né? A contagem direta é quando eu tenho aí diretamente já os valores, eu faço a contagem ali manual, né? Conto termo a termo, conto ponto a ponto. O princípio aditivo, normalmente, eu utilizo, tá? O princípio aditivo, normalmente eu utilizo o princípio aditivo quando eu tenho algumas expressões que ele me fala assim, ó, eu quero A ou B, né? Por que eu utilizo isso? Porque eu tenho aquela teoria lá de conjuntos, né? Que eu posso ter tanto A, como eu posso ter B, quanto eu posso ter A e B, né? Então, a teoria da união, né, que eu falo A união com B, eu posso resumir aos elementos de A mais os elementos de B menos os elementos da interseção de A com B. Não sei como é que eu faço interseção. Interseção. Como é que eu vou fazer interseção aqui no teclado, gente? Colocar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, esse é minha interseção. Não pegou o símbolo que eu queria, que legal. Vamos colocar interseção. Colocar. A gente não sei o que eu coloco, não. Vou colocar isso aqui, tá? Colocar interseção A com B. Beleza, então eu teria isso aqui. É assim que eu vou utilizar o princípio aditivo. Quando eu utilizo o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo, eu utilizo normalmente quando eu tenho eventos dependentes, né? Quando um evento depende do outro, e eu tenho a condição de acontecer normalmente, tipo A e B, né? Por exemplo, quando tem A e B, eu estou querendo que aconteça A e depois aconteça B, né? Esse tipo de exemplo, esse tipo de ocorrência, né, quando eu quero que aconteça os dois, eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Beleza. E aí agora eu venho para a parte de fatorial, né? Todo mundo lembra aí que é fatorial? Fatorial tá tranquilo, né? Beleza. Então, ó, se o fatorial tá tranquilo, né? Se o fatorial todo mundo lembra, o que o fatorial é? Vou colocar a definição de fatorial aqui. Para quem não lembra, o fatorial é quando eu tenho n fatorial. O n fatorial ele vai pegar o n e subtraindo um termo, né? Sempre subtraindo um do anterior, e fazer isso fatorial até chegar no 1, tá? Então seria aqui, poderia colocar n menos 3, ou então colocar 3 pontinhos aqui, até chegar no 1, né? E esse resultado dessa toda multiplicação vai ter o fatorial. Um exemplo disso seria se eu colocasse aqui 5 fatorial, né? 5 fatorial seria igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Multiplicando tudo isso aqui, 5 fatorial me daria 120, tá? Então, esse é o conceito, gente, que eu quero passar para vocês de fatorial, né? Essa multiplicação.
E por que a gente usa essa notação fatorial? Para simplificar os nossos cálculos, né? Nossos cálculos de arranjo, nossos cálculos de permutação, nossos cálculos aí de combinação simples e combinação completa. Deixa eu... Tô salvando aqui as imagens, gente, para a gente ir explicando depois e eu vou voltando com... não quero apagar tudo, não. Volta. Tá. Beleza. Agora, eu vou falar com vocês do conceito de arranjos, né? Quando eu quero utilizar arranjos? A fórmula de arranjos, gente, ela é bem simples, tá? Eu vou mostrar para vocês que ela é bem simples, tanto que o arranjo é quando eu tenho ali determinada quantidade de números e eu vou usar esses números aí para calcular, né? Então, por exemplo, se eu tiver os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quero formar algarismos, quero formar números de 3 algarismos. Tá, se eu tenho esses números aqui, eu quero formar números de 3 algarismos, o que eu vou ter que fazer? Né? Eu poderia colocar aqui os tracinhos, certo? Colocar aqui os tracinhos, colocar 1, 2, 3, vou formar números de 3 algarismos e colocar aqui minhas possibilidades. Né? Por primeira opção aqui, eu teria que, já que eu tenho 8 números disponíveis, eu teria 8. Né? Para a segunda opção, eu teria quanto? 7 números disponíveis, porque eu já utilizei 1. E para a terceira opção, eu teria 6. Certo? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu calcularia aí a quantidade total de números de 3 algarismos distintos que eu formaria. Né? Então, olha só, já estou especificando para vocês. Algarismos distintos. E perceba que a ordem vai influenciar. Por quê? Né? Aqui, ó, a ordem, algarismos distintos, e a ordem vai influenciar. Por que a ordem vai influenciar? Porque se você formar, por exemplo, o número 123, é diferente do número 132, que é diferente do número 231, que é diferente do número 213, que é diferente do número 312, que é diferente do número 321. Né? Então, ó, com esses 3 algarismos aqui, eu tive esses números repetidos, né? Tecnicamente. Tem os mesmos números formando algarismos distintos. Então, quando que a gente utiliza arranjos? A gente utiliza arranjos quando a gente quer algarismos distintos e a ordem vai sim tornar um valor diferente, tá? Juan, por que você está falando desse jeito? Porque é importante, gente, olha só. Então, se eu tiver o arranjo aqui, né? Posso colocar a expressão, o arranjo de... Eu tenho quantos números no total? 8. Olha só, 8. Sim, o arranjo multiplica esses 3. Né? Se eu multiplicar esses 3 aqui, ó, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Deixa eu... Rapidinho. 8 vezes 7 vezes 6, eu teria 336 possibilidades, eu só multipliquei. Mas qual a ideia do arranjo, gente? A ideia do arranjo é que, já que eu tenho 8 algarismos distintos, eu vou escolher só 3 deles, eu teria o arranjo 8 em 3, né? Então, olha só, a expressão que me daria essa mesma resposta, esse mesmo princípio aí, lembrando que a gente está considerando com 3 números, mas poderia ser números bem maiores, tá? Seria 8 fatorial, vou até colocar aqui mais para cima, 8 fatorial dividido
8 fatorial, dividido por 8 menos 3 daria 5 fatorial. Por que, Juan, você fez 8 menos 3? Porque, olha só, eu paro aqui no 6, não é? Então, seria o mesmo princípio. Se eu multiplicar aqui cada um deles, seria o mesmo princípio de eu aplicar isso aqui. Certo? Então, olha só, eu tenho algarismos distintos e a ordem vai influenciar. Então, se eu fizer contagem direta ou se eu fizer o arranjo, vai me dar a mesma resposta. Então, para finalizar, o que seria arranjos? O arranjo que eu posso considerar aqui A de N e P vai ser igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tá? Então, essa é a expressão que a gente tem para arranjos. Então, ficou claro quando a gente vai utilizar arranjos? Quando eu tenho aqui algarismos distintos, eu quero formar números com algarismos distintos e a ordem vai diferenciar. Por que, Juan, você está falando tanto assim que a ordem vai diferenciar? Eu vou mostrar para vocês a diferença da combinação. Né? Vou mostrar para vocês a diferença da combinação. Tá? Então, gravem isso aqui e vamos para o próximo. Deixa eu apagar minha borracha. Apagar tudo isso aqui. Não quero que apague isso, não. Oh, meu Deus. Por que esse trem não apaga direito, né? Fica apagando o trem lá do outro lado. Aí, ó. Beleza. Então, agora a gente vai para a parte de permutação, tá? Vamos entender permutação. O que seria a permutação, gente? A permutação, o nome já diz, permuta, né? O que é permutar? Permutar é trocar, tá? Então, a permutação seria basicamente, eu quero formar de 3 algarismos, quero formar números de 3 algarismos, só que eu só tenho esses 3 algarismos, eu só tenho 3 algarismos distintos, né? Eu só tenho aqui entre os números 1, 2 e 3. Então, eu só tenho esses números disponíveis. Então, só vou conseguir permutar esses. Logo, eu tenho, sabendo que eu limito a troca ao número de elementos que eu tenho, né? Como eu limito a troca ao número de elementos que eu tenho, então eu posso utilizar permutação. Por exemplo, se eu tenho 3 números, eu poderia colocar aqui 3 vezes 2 vezes 1, né? Porque poderia usar 3 tenho 3 possibilidades para usar na primeira opção. Depois, eu já usei eu tenho 2 possibilidades para usar. Depois, usei mais outra, eu tenho mais uma possibilidade para usar. E isso vai me dar o total de 6 possibilidades. Né? Então, no mais, a permutação simples que a gente calcula, que a gente vai falar, vai ser n fatorial. Então, se eu quiser a permutação de 3 elementos, P3, eu vou falar que eu tenho 3 fatorial. Então, se eu quiser P de n elementos, eu vou ter n fatorial. Beleza? Entendido até aqui? Outra coisa que eu quero explicar para vocês, deixar bem claro aí, que eu não precisaria ter necessariamente os números 1, 2, 3. Eu poderia ter o número 7, 8 e 9, tá? A conclusão que eu quero que vocês cheguem é que eu teria aqui 3 algarismos para permutar de lugar, tá? Beleza. E o que entra, então, aqui na permutação? A gente vai entrar na permutação falando de anagramas. Né? Por que falando de anagramas? O anagrama
é quando eu tenho aí várias letras, né, uma palavra, e quero saber quantas vezes essas letras elas conseguem formar números diferentes aí, tá? Então seria aqui anagramas com a palavra chuteira, né? Pensar assim, anagramas com a palavra chuteira. Se a gente olhar a palavra chuteira, olha só, perguntaram assim, nesse caso, o número de algarismos diferentes? Então, nesse caso, aqui seria número de algarismos diferentes, tá? Porque se tiver repetição, não faz sentido a gente usar a permutação, tá? Sempre a gente calcula aqui números de 3 algarismos, vamos colocar aqui, distintos. Distintos. Beleza? Então, ó, vamos lá, chuteira. Dos anagramas da palavra chuteira, o que eu posso fazer aqui, determinar? Eu vou olhar quantas vezes eu posso trocar de letra. Quantas letras eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 letras. Então, significa que se eu trocasse essas letras de lugares, né? Se eu trocasse essas letras de lugar, eu teria aí 8 fatorial maneiras de se escrever chuteira, né? 8 fatorial maneiras dá aí o resultado de 40.380, né? Se eu fosse multiplicar aí 320, 40.320. Então, esse aqui seria o anagrama da palavra chuteira, né? Da palavra Brasil, né? Que é o clássico. Sugestão do nosso futeboleiro aí. Brasil, né? Então, quantas letras eu tenho na palavra Brasil? 6 letras distintas. Então, seria 6 fatorial. Tá? 6 fatorial, isso me daria aí 720, tá? 720. Então, olha só, o número de anagramas vai depender de quantas letras a palavra tem. Só que aqui a gente está vendo só se as palavras fossem aqui vamos dizer, se as letras forem distintas. Só que se eu tiver uma palavra onde eu tenha aí uma repetição, né? Vamos pensar uma palavra aí que vocês queriam fazer que tenha repetição, uma palavra pequena, tá? A palavra pequena que tenha letras repetidas aí. Aí, ó, já me soltaram um. Arara. Gente do céu, vocês estão duas pessoas respondendo no privado, acho que vocês estavam conversando sozinhos e falaram a mesma palavra. Arara. Olha só. Então, como é que a gente calcularia os anagramas de arara? A arara, você olha assim, tem 3 A's e 2 R's. Então, se eu trocar esse A aqui com esse A aqui, não vai mudar minha palavra. Não vai, não vai. Não vai, vai ficar a mesma coisa, né? Então, eu tenho que ver o quê? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras arara. Coloco 5 fatorial aqui, seria o total de vezes, né? Nem com o último A, né? Qualquer A que eu trocar de lugar ali, tanto faz. Por quê? Porque é o mesmo A. Agora, se eu fosse diferenciar de uma senha, por exemplo, onde eu diferencio maiúscula e minúscula, né? Aí sim, aí faria diferença. Mas nesse caso que a gente está estudando, não vai fazer diferença, gente. Nem o R, né? Então, ó, eu tenho quantas letras A's eu tenho repetida? 3 letras A's. E quantas letras R's? Eu tenho 2 letras R's. Então, eu coloco tudo que está no fatorial dividindo. Por quê? Porque o número de vezes que eles trocarem de lugar vai ser o número de vezes que vai ser somente uma palavra, que eu já contei, tá? Então, vai ser isso aqui. Então, eu teria aqui, ó, 5 fatorial sobre 3 fatorial sobre 2 fatorial. Por quê? Aqui está me dando um número de repetições. Então, quando eu tiver aqui uma permutação com repetição, olha só, permutação com repetição, deixa eu fazer a linhazinha bonitinha.
que eu vou ter? Eu vou ter que essas letras, elas vão trocar de lugar e não vai mudar a palavra, portanto, elas entram lá na divisão, tá? E isso, permutação com repetição, é uma das que eu mais utilizo, tá? É uma das que eu mais utilizo, é que eu mais gosto de usar. Por quê? Fica mais fácil da gente enxergar, tá? Que utiliza o conceito aqui de combinação e combinação completa, tá bom? Então, esse aqui é o conceito que a gente tem de permutação com repetição, tá? Então, vou apagar aqui, né? E vamos para permutação circular. Ah, que ódio desse trem apagando as coisas. Vamos lá. Permutação circular. Quando a gente fala de permutação circular, o que a gente está falando aí de permutação circular? É como se eu dispôsse pessoas ao redor de um círculo, né? Vamos colocar aqui que eu fosse dispor 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas ao redor, né? Colocar aqui A, B, C, D, E e F. Vamos supor que seja Ana, Bia, Clara, Diego, Estevão e Fernando. Tá? Então a gente tem essas pessoas aqui. Beleza, já que a gente tem essas pessoas aqui, quantas maneiras eu posso fazer com que elas troquem de lugar sem que mude realmente a configuração? Vocês percebem que se eu rodar a mesa assim, todo mundo, né, eu passar o A para cá, o B para cá, o C para cá, o D para cá, o E para cá e o F para cá, vai mudar a configuração da minha mesa? Vai mudar a posição entre as pessoas? Vai? Cri, 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 cri. Olha só, não muda a posição entre as pessoas, gente. Não muda a posição entre as pessoas. Então, na permutação circular, o que eu tenho? Eu tenho que a permutação circular de n elementos, né? Permutação circular de n elementos, ela vai ser dada como quantas vezes as pessoas vão se perguntar entre si? Não seria 1, 2, 3, deixa eu contar com o mouse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? Então, eu teria 6 pessoas, só que elas vou dividir por 6 fatorial, porque isso pode acontecer 6 vezes, na verdade, por 6. Então, eu faria aqui, elas podem trocar entre si 6 fatorial, só que eu vou dividir esse 6 fatorial por 6. Por que eu vou dividir por 6? Porque seriam 6 configurações que elas estariam na mesma posição. Então, quando eu faço 6 fatorial dividido por 6, é a mesma coisa que colocar 6 vezes 5 fatorial, né? 6 simplifica com 6, logo só fica a permutação de 6 pessoas, fica 5 fatorial, né? Logo, eu chego à conclusão, né? Eu chego à conclusão de que a permutação circular entre n elementos vai ser dado por n menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de n elementos vai ser dado por n menos 1 fatorial. E essa é a nossa expressão, gente. Essa é a nossa expressão para permutação circular. Juan, o que eu posso fazer em uma questão? Eu posso pegar isso aqui, ó. Vamos supor que eu falo que Ana e Fernando são namorados, né, e eles vão sentar juntos. Então, eu posso considerar eles dois aqui como uma pessoa. Né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fizesse a permutação de 5 pessoas, me daria 5 menos 1, 4. Me daria 4 fatorial. Só que Ana e Fernando podem trocar entre si de lugares 2 vezes. Então, o resultado disso me daria 2. Ficou entendido isso aqui? Então, estou usando o mesmo conceito, só que estou colocando uma restrição a mais. Tá?
Estou colocando uma restrição a mais. Poderia ter 2 casais, 3 casais. Não mudaria nada a minha forma de raciocinar. Tá bom? Então, beleza. Vamos para o próximo, então, que a gente vai falar de combinação. Acho que vai dar para a gente falar tudo, gente. Vai dar certinho o meu planejamento aqui. Vou ter que apagar tudo isso aqui. Tô com medo de apagar de uma vez e o trem apagar lá. E que raiva. Por que ele apaga? Nada a ver. Tô clicando no F aqui, ele tá apagando meu texto lá do outro lado. Vou escrever mais assim não, gente. Que raiva. Vocês estão achando a graça, né? Que ódio. Ah, não, gente. O trem tá aí, ó. Eu tô clicando em cima do trem, ele não apaga. Ó. Vamos ver. Ah, fazer isso. Ah, moço, olha aqui, ó. Deixar ele bem curtinho agora. Pronto. Não passo mais problema agora. Ah, você é um gênio, cara. Acho que não dá pra dar Ctrl+C nesses trem, não. Agora vai dar certo, gente. Vocês vão ver. Vamos para a próxima, tá? A próxima que a gente vai falar agora é combinação. É a grande diferença aqui, gente. Presta atenção. Por quê? Combinação, o que a gente utiliza na combinação? Na combinação é quando a gente quer formar grupos também, só que a ordem já não importa mais, né? A gente quer, por exemplo, formar grupos de N elementos disponível P elementos e a ordem não importa. Juan, como assim? Não estou entendendo. Então, olha só. Você vai entender agora. Por quê? Formar grupos de N elementos. Vamos pensar que a gente tem agora na sala de aula, tá? Aí na sala de aula, a gente tem aí Ana, Bia, Clara, Diego, Estevão, Tá bom. Aí, a gente quer formar com essas 5 pessoas grupos. Eu quero formar, na verdade, um grupo de 3 pessoas. Né? Já que eu quero formar um grupo de 3 pessoas, então, desses 5, eu escolheria 3. Só que, né, se eu escolher 3, se eu fizer só colocar os tracinhos aqui, colocar assim, ó, 3, né, eu tenho 5 para escolher, 5 vezes 4 vezes 3, eu estaria contando todos os elementos repetidos. Como assim, Juan, teria os elementos repetidos? Vamos supor que eu selecionasse A, B e C para formar um grupo. Só que de A, B e C disponível, eu poderia formar um grupo ACB, né? Poderia formar um grupo BAC, poderia formar um grupo BCA, poderia formar um grupo, né, CAB e poderia formar um último grupo aí. Deixa eu tirar esses espaços aqui que talvez cabe tudo na mesma linha. Formar um grupo aí. Por último, CBA. Certo? Então, formaria aqui 6 grupos. Né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que eu estava, a princípio, eu fiz um arranjo, certo?
Só que eu tenho que dividir agora pela quantidade de vezes que essas 3 pessoas trocam, né? Então, na prática eu teria isso aqui, ó. Eu teria o arranjo, né, de 5 pessoas, eu seleciono 3, só que eu vou dividir por quantas vezes essas 3 pessoas permutam entre si. Então, dividido pela permutação de 3 pessoas, né? Então, se eu fizesse o arranjo de 5 em 3, daria 5 fatorial sobre 2 fatorial. Dividido por 3, esse 3 fatorial ficaria aqui, né? Então, aqui eu chego à minha expressão de arranjo. Olha que lindo. Eu não sei porque eles insistem em apagar os meus trem, gente. Tô ficando com raiva. Onde é que tá esse trem? Vou subir ele. Ele tá ficando com raiva já desse trem. Olha só. Então, eu teria essas opções, certo? Logo, eu posso contar, então, que a minha combinação de N elementos, de P elementos, né? Dado que eu tenho N elementos, ou de N elementos, dado que eu tenho P elementos, tá? Seria o quê? Seria N, ou o maior, né? Fatorial P elementos disponíveis, tá? Dividido, como é o arranjo, dividido por, na verdade eu vou colocar aqui, trocar aqui depois, ficar todo mundo igual. N, fazer N menos P fatorial dividido por P fatorial. Então, aqui em cima eu vou trocar, colocar aqui de P elementos disponível N elementos, e não importa a ordem. Então, seria mais ou menos isso aqui. Logo, gente, a expressão que eu tenho aqui para combinação seria essa. Então, a dúvida já mata aí. Juan, quando eu uso arranjo e quando eu uso combinação? A combinação eu utilizo quando a ordem não importa. No arranjo, a ordem importa. Certo? Então, se você for fazer uma senha a ordem importa? Importa, né? A senha é importante a ordem. Se a ordem importa, eu utilizo o arranjo para a senha. Se eu for fazer uma combinação entre pessoas, a ordem não importa. Se eu for escolher sabores de sorvete, sabores de pizza, a ordem não importa, né? Logo, eu uso combinação, certo? E a combinação completa, gente, é quando eu tenho aí alguns elementos a mais, eu tenho várias possibilidades de escolha. A gente vai finalizar nossa aula antes que dentro da hora aí, tá? Então, a combinação completa, a gente vai fazer, por exemplo, eu tenho 3 sabores de sorvete disponíveis, 3 sabores de sorvete. E eu quero escolher 5 bolas de sorvete. Né? Então, como é que eu vou escolher? Então, pensa aí, você tem 3 sabores e 5 bolas. Eu vou separar aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui de morango, de baunilha. Não sei porque eu coloquei baunilha, nem tão sorvete de baunilha. Vou colocar aqui de chocolate belga e de flocos. Alguém toma sorvete de flocos aí? Vamos colocar de flocos. Gente, meu preferido é sorvete de morango natural. Então, se alguém quiser me presentear, me dá de morango natural, tá? Aquele morango sem conservante, que não é aquele com leite, aquele morango puro. Parece que eles só trituraram o morango e fizeram. Se alguém quiser me dar sorvete de presente nesse calor, eu aceito, tá? Então, vamos pensar assim. Eu vou selecionar 5, né? 5. Então, preste atenção, gente. Pensa aí, ó. Eu tenho esse sabor e esse sabor. Vou separar eles com tracinhos, tá? Só para ficar bem claro aqui como é que a gente vai, como eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, eu poderia, quais maneiras eu poderia? Eu poderia escolher 2 aqui, escolher 2 aqui e escolher 1 aqui. Essa seria uma das possibilidades, não seria? Logo, eu teria aí
Número de possibilidades, uma possível caso de escolha. Vou olhar agora, ó. Eu vou olhar agora. Gente, desculpa estar passando, tá em cima do horário, tá? Mas eu vou olhar isso aqui. Isso aqui, ó. Esse meio aqui. Eu tenho a combinação de 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos e 2 tracinhos. Então, eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma. Eu tenho uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, onde eu tenho 5 tracinhos, ou 5 asterísticos e dois tracinhos. Logo, meu resultado seria 7 fatorial dividido por 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, eu utilizei de permutação. E isso seria igual eu fazer a combinação, né, a combinação de N mais P menos 1 sobre P, onde seria os números do sorvete que eu escolhi. Então, seria essas duas maneiras que eu gosto, por isso que eu gosto de utilizar a combinação completa, que eu transformo tudo em bolinha e tracinho e resolvo os problemas aí. Você pode escolher tanto sabor de sorvete, resoluções inteiras de uma equação, escolher cores de carros, tá? A gente tem, o que seria o N? O N seria aqui, ó, você tem 5 bolas de sorvete com 3 sabores. Oh, desculpa, aqui embaixo eu coloquei errado. Sobre P não, seria N, tá? Sobre N. Então, logo, a gente teria aí a combinação completa utilizando de permutação. Por isso que eu prefiro, gente, utilizar a permutação ao invés da combinação, tá? Então, hoje a gente fez um resumo aí de 3 capítulos que a gente vai estar, só para tirar todas as dúvidas, para a gente começar a parte de binômio e entender direitinho tudo aí, beleza? Vou finalizar aqui, Josi já entrou. Oi, Josi. Salvar isso aqui. Vou mandar para vocês essas telas todas, tá? Que eu salvei. E, galera, fiquem com Deus. Até a aula de amanhã. Ó, beijão.